Olá, esse é o REDECADA, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Bom, estamos aqui hoje com a Lígia, com o Marcos e com a Gesuele. Eles têm um trabalho muito interessante e importante dentro do Registro Brasileiro de Cefaleia, né, que é o Rebracef. E eu gostaria de que eles apresentassem para a gente um pouco sobre o Rebracef. Talvez você deve começar pelo Marcos, falar um pouco sobre a metodologia, sobre os desafios dentro do Rebracef. Conta para a gente, Marcos. Em primeiro lugar, olá, obrigado pela oportunidade. Então, o Registro Brasileiro de Cefaleia, ele trata-se de um estudo de mundo real, né, de evidências do mundo real. São basicamente estudos que vão trazer informações sobre como o paciente chega para nós, a parte clínica. Muitas vezes, quando tem um ensaio clínico, tem um ambiente extremamente controlado, então a gente precisa dizer que esse tipo de estudo ele não quer substituir o ensaio clínico, mas sim ele quer fornecer evidências adicionais para conhecermos os pacientes na prática diária. E eu tive a oportunidade de participar do registro, então, desde a instauração. Em relação aos desafios metodológicos e desenho, existe sempre uma grande discussão para que possamos entregar de uma forma mais assídua possível. Então, dentro do registro, eu cuido de toda a parte regulatória, ou seja, ter o cuidado com os dados do paciente, ter cuidado com os dados do registro. Nós levamos sempre em consideração as informações referentes a pontos sensíveis do paciente, né, para proteger mesmo esses dados. Então, enquanto gerente de aspectos regulatórios, eu sou responsável por implementar eticamente o Rebracef, não só no centro coordenador, mas também como centros participantes, e auxiliar em atividades como regulação do Plataforma Brasil, como já mencionei, a proteção dos dados, né, e assegurar também a manutenção do registro de forma regulatória. Agora, talvez a Gesuele queira introduzir a parte mais metodológica do desenho do estudo e como ele funciona de uma forma mais prática, né, em pesquisa. Sim, então, obrigada pela oportunidade. Então, em relação à metodologia do Rebracef, como o Marcos falou, ele é um estudo de mundo real, então ele tem algumas características um pouco específicas que diferenciam ele de um ensaio clínico. Então, é um estudo observacional, longitudinal, né? Epidemiologicamente falando, a gente chama ele de estudo de corte, né? Porque a gente acompanha esses pacientes. E quais são as características que fazem ele ser um estudo de mundo real? Então, principalmente, a gente trabalha de acordo com a rotina dos ambulatórios. Então, normalmente no ensaio clínico, a gente tem as visitas sempre pré-definidas, com horários certos, dias certos. E no estudo de mundo real, a gente faz isso de acordo com as rotinas dos ambulatórios. Então, como nós temos ambulatórios tanto do SUS, né, da saúde pública, tanto ambulatórios privados, essa rotina ambulatorial é bem diferente no Brasil. Então, a gente tem essas lacunas. Então, a gente construiu o Rebracef para trabalhar de acordo com a rotina do ambulatório. Então, o paciente ele chega para a sua primeira consulta, sendo ele maior de idade, com queixa de cefaleia tanto das primárias quanto das secundárias. Se o paciente aceita participar do estudo, ele, né, faz a primeira consulta, a gente faz todos os questionários, todas as escalas padronizadas. Então, nós utilizamos escalas padronizadas em conformidade com os guidelines da Sociedade Internacional de Cefaleia e também com outros estudos internacionais, buscando futuramente, quem sabe, um consórcio internacional em relação à doença, né? E aí o paciente faz todas essas escalas, todos esses questionários e retorna conforme a rotina do ambulatório. Então, tem ambulatórios particulares, que daqui a pouco a rotina é um pouco mais rápida do que um ambulatório do SUS, né? Então, a gente tem experiências lá no Rio Grande do Sul, dos pacientes retornarem 7 meses depois. Então, é uma característica bem importante, assim, porque a gente vê como as variáveis sociodemográficas, econômicas e sociais têm um impacto tanto nas variáveis clínicas, tanto na evolução da doença desses pacientes. Sim, e clinicamente, né, para a gente que está no consultório, a evidência de um estudo randomizado com certeza é muito importante, mas estudos de vida real tem a sua importância, a sua significância clínica, né? Lígia, conta pra gente, então, como usar esses dados de mundo real, como que é isso na prática clínica, como que você vê, o que você pode falar pra gente na área da cefaleia? Bom, é muito interessante a gente trazer as informações dos estudos de vida real, as evidências, né, de mundo real para a prática clínica, porque os ensaios clínicos randomizados são o que a gente tem de maior
robustez, né, para guiar a nossa prática clínica, para poder avaliar um tratamento, uma interferência em saúde, mas eles são muito rígidos no que se refere à metodologia, né, são ensaios cegados, né, randomizados, então assim, os pacientes que fazem parte desses estudos são muito controlados e eles acabam deixando por fora, né, pacientes que fazem parte da prática clínica, mas que não podem entrar nesses estudos, por exemplo, gestantes, crianças, múltiplas comorbidades, outros tratamentos associados, né? E o estudo de vida real, ele leva isso em consideração, ele considera esses pacientes e traz dados referentes a esses pacientes, né? Ao acompanhamento deles, ao que eles apresentaram de resposta. Então, quando a gente tem isso em mãos, a gente consegue usar também no nosso dia a dia, na nossa prática clínica com mais segurança, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que eu gostaria de tentar uma terapia igual os anticorpos monoclonais anti-CGRP, né, que são uma terapia em ascensão aí ultimamente para profilaxia de cefaleia. Há uma preocupação em relação ao risco cardiovascular, a pacientes com outras comorbidades se podem utilizar ou não. Mas existem alguns centros que têm experiência de usar e não viram nenhum problema. Então eu posso extrapolar isso para a minha prática clínica. O interessante dos estudos de mundo de vida real é justamente isso, poder trazer para mais próximo do profissional que cuida do paciente com cefaleia aquilo que ele realmente lida no dia a dia, sabe? Então a gente consegue trazer informações não só de tratamento, mas, por exemplo, perfil fenotípico da cefaleia. A gente observa como a gente leva em consideração essas informações, né? A gente pergunta aos pacientes o tipo de dor, às vezes dentro da própria enxaqueca tem os fenótipos específicos e a gente, diante do tratamento que ele está, qual que ele responde melhor, o fenótipo específico responde a um tratamento específico, então a gente pode direcionar melhor para aquele paciente o tratamento que vai ser mais eficaz. Né? Além de outras questões como impacto financeiro, né? Absenteísmo, presenteísmo, produtividade laboral, as comorbidades como ansiedade, depressão, né? Que de fato elas influenciam na enxaqueca, mas como, né? De que forma, como que a gente pode melhorar isso? Então, assim, são inúmeras as possibilidades de trazer isso para o cuidado do paciente com cefaleia. E o trabalho de vocês é muito importante, né? Trabalhar com pesquisa é sempre o backstage, né? Ninguém vê como é trabalhoso, como é burocrático, né? E assim, é importante. Então, um trabalho de pesquisa muito bem feito, muito bem desenhado e muito bem conduzido traz dados muito, muito importantes e é o que proporciona a gente estar aqui nesse evento, né? Com as outras salas falando sobre medicamentos, tratamentos. Então, acho que isso tudo é reflexo de bons estudos como esse que vocês têm conduzido. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui pra gente sobre o Registro Brasileiro de Cefaleia. Parabéns. Obrigada. Obrigado.